Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é, como conhecemos, Luís Miguel Henrique. Bem-vindo este episódio do Advogado do Diabo, e é um episódio em que voltamos a contar com um convidado especial. O Luís Costa é diretor executivo da Associação Nacional de Escolas Profissionais. Seja também bem-vindo, Luís, e obrigada por ter aceitado este desafio. E neste episódio vamos olhar para um tema também fulcral para o país, que é o tema do ensino. Muito se tem falado sobre termos a geração mais bem preparada de sempre, mas esta geração de novos profissionais, estará ela preparada para dar resposta aos desafios do emprego em Portugal? Vamos tentar responder a estas e a outras questões aqui com a conversa entre o Miguel e o Luís, e começamos pelo Miguel, que é o rosto também deste podcast. Miguel, há aqui um desajustamento entre a oferta educativa em Portugal e o emprego disponível. Parece ser assim, parecem por vezes ser duas realidades um pouco distantes. Que entroncam em outras. Vamos começar por responder à tua pergunta. Claramente que existe um desajustamento e não é de agora. Resposta número 1. Resposta número 2. Esse desajustamento terá que ser visto, por um lado, pela subqualificação e, por outro, paradoxalmente, pela sobrequalificação. E esta questão leva a uma coisa que é importantíssima e estratégica para o país, tem a ver com a produtividade. Quando se fala em produtividade é fazer mais com menos, porquanto com mais fazes menos, e as pessoas às vezes não percebem. E este desajustamento, que já tem vindo a ser relativamente cíclico, é algo que tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser visto, e que há muitas coisas que a associação pode ajudar, mas que o governo tem obrigatoriamente que olhar, e toda a comunidade educativa, pais, professores, ministério, associações, escolas, é um problema que todos têm que tratar de forma digna e condigna como ela merece. Luís, bem-vindo a este podcast. Obrigado. O Luís conhece particularmente esta temática do ensino. O que queria perceber consigo, neste arranque de conversa também, era se sente que, de alguma forma, as escolas profissionais têm vindo a ser o parente pobre da educação em Portugal. Oh diabo! Eu não gostaria de entrar muito por esse tipo de abordagem, né? Quer dizer, temos que ver a abordagem mais positiva da questão. Mas falamos, por exemplo, de financiamento, de estruturas, vamos lá. Mas de a questão, direção e um caminho. A questão essencial é que há 33 anos, vai agora fazer, nasceu um novo modelo de educação profissional em Portugal, portanto, e que subsiste até hoje. Já diplomou mais de 500 mil pessoas, números redondos, desde 1992, que gerou os primeiros diplomados. Tem hoje uma expressão significativa. Hoje o ensino profissional globalmente representa 40% da escolaridade obrigatória do ensino secundário, não é? Os outros 60% estão nos cursos científicos ou humanísticos. O ensino profissional das escolas profissionais privadas representa 40% da oferta nacional de ensino profissional, e portanto temos aqui uma caminhada que é significativa e que correspondeu a duas mudanças significativas na sociedade portuguesa. Uma é o abandono escolar precoce, que reduziu substantivamente. Eu ia frisar isso, tem sido uma opção e uma saída para muitos que abandonavam o ensino. Portanto, há 30 e tal anos, quando esta aventura começou, o abandono escolar era uma taxa mais alta da Europa, hoje estamos abaixo da média europeia, e por outro lado dotar o sistema produtivo de técnicos qualificados. Portanto, há aqui uma dupla valência, quer dizer, por um lado, numa primeira fase, um papel decisivo no combate ao abandono escolar precoce, portanto, a recuperar alunos que estavam em percurso, mas ao mesmo tempo dotar o sistema produtivo de profissionais qualificados, portanto, que estão a alimentar as empresas, a economia, etc. Mas sentem que há hoje um olhar novo e de maior empenho também, porque foi um caminho de 30 anos, mas um caminho que começou certamente de forma mais difícil do que atualmente. Sim, necessariamente, mas não quer dizer que não continua a haver problemas, os problemas subsistem, não é? Portanto, mas há hoje uma nova realidade, as próprias famílias olham de forma diferente, e os jovens, quer dizer, porque há 30 anos os jovens chegavam normalmente, a maioria, em percursos de repetência, de abandono do ensino básico, não é? E agora chegam cada vez mais aos 15, 16 anos, diretamente depois de concluir a escolaridade básica. Há uma procura cada vez maior e um interesse cada vez maior nesse sentido.
Problemas, sim, quer dizer, não se chamaria um parente pobre, como na pergunta que me colocou, mas diria que há um problema, nomeadamente, de subfinanciamento do processo, tanto mais que ele continua, em grande parte, dependente de apoios comunitários. Portanto, ainda hoje, uma parte significativa da oferta é suportada pelo Fundo Social Europeu, que teve na origem. Sem Fundo Social Europeu não teria havido esta modalidade de ensino, e sem decisão política, obviamente, que envolveu diretamente o Ministro da Educação, Roberto Carneiro. Mas, de qualquer maneira, neste momento, por exemplo, só para dar um exemplo, o concurso que vai abrir agora, há de abrir brevemente, do POCH para o ano letivo 22-23, andará à volta dos 190 milhões de euros só de fundo comunitário, a que se junta apenas 15% de esforço nacional. Portanto, ou seja, há um investimento grande. Pouco. De qualquer maneira, o último relatório do Estado da Educação, de 2020, que faz o balanço da década, é categórico, diz que a despesa com ensino profissional, que são mais ou menos 372 milhões de euros, portanto, 87% vai para o setor público, e em 2020 representava o valor mais baixo da década. Portanto, há aqui de facto um subinvestimento que a gente se queixa, e que era uma oportunidade, obviamente, de atualizar o modelo de financiamento. Miguel, a SEDES, que recentemente publicou um livro onde afirma querer mudar ou ajudar a mudar o paradigma do país e pô-lo a crescer, defende também nesse livro a necessidade de aumentar a percentagem de alunos no ensino profissional. Isto é decisivo para que o país se transforme e para que patamar também? Deixa-me recordar o seguinte. De forma mal interpretada, já em 2014, Angela Merkel, não foi só a SEDES, disse que nós tínhamos demasiados licenciados e que nós devíamos apostar, e Portugal devia apostar no ensino técnico profissional. Portanto, esse diagnóstico está feito, e a SEDES apenas repescou uma imagem e uma ideia que está que é visível há bastante tempo. Agora, há uma coisa que é importante. Nós temos cerca de 45%, sensivelmente, é a taxa, e o objetivo é passar para 60% dos alunos, ou pelo menos era isso que... Sim, andamos nos 40%, mas a perspectiva tem vindo a desequilibrar para baixo, ou seja, a proporção científico-humanística, dupla certificação, anda na base dos 60%, 40%. E esse algarismo tem que ser, mas é uma das... É crescer 25% daquilo que sensivelmente é hoje. É um desafio ambicioso, que, percebendo eu o argumento do subfinanciamento, acho que também compete à própria comunidade académica, à comunidade e à associação, saber exatamente o que é que também podem fazer mais. E desculpa, mas contrariando um pouco, eu acho que do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do marketing, há algo, esse estigma, mesmo em relação aos docentes. Para um docente, isso falámos há alguns anos, estar a ensinar numa escola técnica profissional ou num corpo académico corrente não é exatamente a mesma coisa. Isso tem que ser alterado. Esse paradigma, essa forma de ser. Há uma coisa que me ensinaram, que é em comunicação, a percepção é a realidade. E a Associação e o Ministério da Educação têm que perceber que a percepção que neste momento existe é aquela que para a comunidade é a realidade, mesmo que não o seja. E a importância do ensino técnico profissional, o desajustamento que existe entre aquilo que o mercado de emprego procura e aquilo que nós enquanto país estamos a oferecer é total. E há uma oportunidade, há uma vaga para ser preenchida por aquilo que é a comunidade do ensino técnico profissional, que não haja dúvidas nenhumas em relação a isso. Luís, além disto que o Miguel referia aqui, há também alguma pressão das famílias para que os ensinos sigam para o ensino, os alunos, aliás, sigam para o ensino superior. Como é que se resolve esta dicotomia? Porque precisamos de profissões técnicas diferentes. Naturalmente, e existe também esse acesso para quem vem no ensino profissional. O acesso ao ensino superior é possível, embora durante muitos anos muito balizado no sentido da discriminação. Portanto, já lá vamos. A minha questão é mais... também precisamos de profissões técnicas. Sim. De um número crescente de profissões técnicas. E já lá vamos à questão do ensino superior, aceitar ou não mais ou menos alunos do ensino profissional. Mas como é que se consegue convencer famílias, estudantes e também empresas de que, por vezes, um curso profissional não vai dar as ferramentas que são necessárias para desempenhar determinadas funções que também elas são essenciais e bem remuneradas em alguns casos?
Sim, exatamente, mas quer dizer, há um problema de mudança na sociedade e nas famílias na percepção. Quer dizer, como eu disse há pouco, cada vez mais chegam miúdos e miúdas, rapazes e raparigas, concluem o nono ano com 15, 16 anos, 14 até, alguns na fase terminal do nono ano, que terminam um pouquinho mais cedo, e que é uma primeira escolha. Portanto, que sabem o caminho que estão a fazer, etc. Pronto, de qualquer maneira, há um déficit muito grande na orientação vocacional. Os alunos da escola básica, nomeadamente no último ano, deviam ser muito informados e orientados. Mais acompanhados. Porque é assim, vou pegar um pequeno exemplo. Como é que você convence um jovem ou uma jovem a ir frequentar um curso chamado técnico de logística? Claro. Quer dizer, isso não vende, mas se lhe vender um curso de comunicação e marketing, isso vende, é mais fácil de vender. Quer dizer, tem que haver um trabalho na base, na escola básica, a dizer que o tecnologista é uma profissão de futuro, de muita importância. Cases de sucesso. Quais é que são os cases de sucesso? Tem que se trabalhar muito, com todo o respeito, tem que se trabalhar muito. Sempre que temos um produto bom, que o mercado procura, e não se consegue vender, com todo o respeito, a culpa não é do mercado. Okay? Não é isso que eu estou a dizer. Eu só vou corroborar isto. A escola tenta vender o produto. Agora, o problema é que o aluno chega na base, onde ele tem que saber o que é que o mercado dispõe. A falta de noção do que é o mercado. Há dois influenciadores nisto. O professor, a escola, o professor no ensino básico, e o pai. Portanto, junto dos corpos docentes, isto tem que ser ensinado, isto tem que ser formado e informado, porque estamos a falar de formação e informação. Exatamente. São duas componentes distintas, ambas componentes de comunicação, mas são duas componentes distintas. Nós temos que formar a comunidade educativa, nós temos que formar todos os educadores, para que os educandos possam perceber a mensagem. As pessoas não têm ideia que hoje há advogados, eu falo da minha profissão com 15, 20 anos, que ganham 1.500, 2.000 euros. E, entretanto, tu tens mecânicos e tens um conjunto que ganham 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais. E agora, mas é só pelo dinheiro que as pessoas devem escolher? Não, mas é perceberem que neste momento a procura que existe e que vai continuar a existir é estrutural e brutal. Mas é uma oportunidade para explorar. Que o Luís dizia que muitas vezes quem acompanha os processos de decisão não tem noção nem da realidade no mercado de trabalho, nem daquilo que são as verdadeiras ofertas, porque às vezes são nomes que não dão uma noção real daquilo que é também marketing. O mercado de trabalho. É dar o mesmo nome, dar um nome diferente à mesma coisa para que forma que se possa vender melhor. Em eduquês será mais informação e orientação vocacional, mas é um trabalho que tem que ser feito na escola básica, antes de concluir a escola básica, no tempo da decisão, da escolha, qual é o caminho que querem seguir, das várias hipóteses que existem a seguir. Como é que se vende essa ideia às crianças? Como é que se vende essa ideia aos pais das crianças? Estamos a falar, ainda às vezes, numa idade onde o poder de decisão é quase nulo da criança. Ela é hiper influenciada. Se ela é hiper influenciada, onde é que estão os influenciadores? Se os influenciadores são o professor e são o pai e a mãe, vamos a eles. Se é o irmão mais velho, vamos a eles. Vamos pegar nos casos de sucesso e mostrar isso à comunidade educativa. Seja ao docente, seja ao pai, seja no final de todas, na cadeia de valor, à criança. Porque é ela que depois que irá beneficiar disso e é ela que irá corresponder para com a sociedade, seja ela a nível local ou a nível nacional. Isso é importantíssimo. Estamos a falar de uma coisa que parece pouco importante, mas no curto, médio e longo prazo é importante para o país. Luís, íamos há bocadinho àquela questão de as universidades terem ou não espaço para alunos que vêm do ensino profissional. É aberto o número de vagas adequado para estes alunos ou há também aqui quase um bloqueio de acesso ao ensino superior para estes estudantes? O problema não está ao nível das vagas. O problema está, até há muito pouco tempo, as condicionantes no acesso dos alunos diplomados com cursos profissionais. Ou seja, não tinham que fazer as mesmas provas que os outros, tinham que fazer mais provas do que os outros, mas mesmo assim, antes desta dualidade atual, 16% dos alunos diplomados com cursos profissionais já entravam nas universidades diretamente. Que é uma forma de discriminação, esta necessidade de obrigar a mais provas? Exatamente, mas ultimamente isso já não acontece. Portanto, embora a legislação em vigor seja basicamente a mesma, mas todos os anos se aplica uma visão mais aproximada, mais igualitária, não é? E ultimamente criaram-se os chamados TESP, técnicos superiores profissionais, não é? Que têm algum defeito de fabrico, nomeadamente na dimensão em que, quando se mete numa mesma turma, alunos que levam um curso profissional
de gestão informática com alunos que vêm da via científica ou humanística, há aqui um desequilíbrio. Pode tender a que um jovem que vai integrar-se numa oferta deste tipo leva já um conjunto de competências significativas, qualquer empresa no mercado de trabalho o acolhe e, portanto, está em situação paralela com jovens que nunca tiveram uma aprendizagem a esse nível. Podia haver mais incentivo para que houvesse, durante o período de estudos, acesso a essa experiência de mercado de trabalho? Exatamente, mas a Diana está a tocar uma questão que é essencial e que importa valorizar. Importa valorizar imenso. É assim, 40% dos alunos do secundário estão num curso profissional, seja na escola pública ou na escola profissional privada, que têm curricularmente, atenção, mais de 20% do currículo é feito em empresa. Portanto, ou seja, os alunos que fazem um curso profissional já levam uma tarimba significativa em termos do trabalho na empresa. Mais que a generosidade das empresas. As empresas fazem isto numa perspectiva de investimento, sabem olhar para isto, não cobram nada. Portanto, elas acolhem os alunos. Como investimento, exatamente, as escolas veem isto como, as empresas veem isto como investimento. Amigos meus estrangeiros, eu tenho alguma circulação lá por fora, porque fica um bocado incrédulo, mas como é que é? As escolas não recebem nada. Não, as escolas não recebem nada. As escolas fazem isto porque sabem que estão a fazer um investimento e que sabem que no final da formação podem ter um potencial profissional qualificado para ficar ali. Está a ver? Portanto, ou seja, nós temos aqui uma mais-valia significativa, é que todos estes alunos que entram anualmente, mais ou menos, no ensino profissional, 40 mil por ano, vão no seu percurso académico ter 20% de formação em contexto de trabalho. Atenção, não é ir lá limpar a oficina, ou uma coisa, é um pacto entre a escola, a empresa e o jovem. Com as mãos na massa, na verdade. Exatamente. Não é? Muito bem. Miguel, e já percebemos que as empresas fazem isto também porque estão a atrair valor para os seus quadros de pessoal, mas elas também têm um papel relevante na sociedade em valorizar e comunicar mais a valorização deste tipo de cursos? Sim, até porque é uma necessidade deles. Isto existe para satisfazer. Se estivéssemos a falar de uma situação ou de um momento em que temos uma situação de pleno emprego, onde que as empresas não carecem de mão de obra, não. Estamos a falar de uma necessidade que elas sentem. E então, nesse capítulo também, e agora não falando para a comunidade educativa, mas falando para a comunidade empresarial, significa que as empresas, e particularmente as associações empresariais, porque não é empresa individualmente, ainda que haja empresas em determinados municípios e concelhos que façam a importância estratégica que têm, que devem falar com o vereador do município, com o vereador da educação, com o vereador que apoia a economia e perceber como é que se articular. Cada vez mais a multidisciplinaridade e a articulação de um conjunto de setores e de áreas tem que ser pensada. Cada vez mais nada vive isoladamente. Agora, as empresas, através, sozinhas ou acompanhadas, e nomeadamente dirigidas pelas associações empresariais a que pertencem, têm que olhar para o ensino técnico profissional e ver uma oportunidade e perceberem que têm ali uma ferramenta para resolverem no curto prazo e particularmente no médio e longo prazo situações estruturais que neste momento se queixam, se carecem, porque nós todas as semanas ou todos os meses ouvimos patrões e associações empresariais dizer que não têm mão de obra, então há uma oportunidade, há algo, exijam e têm mais capacidade de reivindicar e têm mais capacidade de entrar na cabeça também dos próprios pais, porque alguns desses pais são os seus trabalhadores. É só mostrar-lhes que ali está uma oportunidade para que os filhos possam crescer e fazer uma carreira brutal. E já disse isto. E alguns daqueles, dotados da capacidade da tomada de risco, vão ser excelentes empreendedores e são eles que vão criar outras empresas para criar outros postos de trabalho. Fazer a diferença. Luís, e o PRR veio mudar alguma coisa no papel do ensino técnico-profissional ou no crescimento deste tipo de ensino? Pode. A questão neste momento está a decorrer. Portanto, o PRR consagra uma medida muito importante, no fundo tem a ver com o aumento da capacitação da oferta do ensino profissional, que é a criação de centros tecnológicos especializados nas escolas. Pode ser uma medida da máxima importância. De qualquer maneira, tem alguns constrangimentos, nomeadamente o primeiro é que neste momento há 700 operadores de ensino profissional em Portugal e só cobre 365, só podem ser criados 365 centros. Portanto, haverá alguns que vão ficar de fora. Em segundo lugar, as candidaturas estão a decorrer a primeira fase até o final de agosto, está para esclarecer a questão do IVA. Portanto, porque enquanto no FEDER, no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER era elegível, aqui não é considerado elegível, mas pode ser recuperável, mas não está o assunto resolvido. Se eu vou fazer um investimento de 1,5 milhão
de euros a fundo perdido, que é o que está previsto para modernizar uma escola em termos tecnológicos de resposta, apenas equipamentos e tudo isso, o esforço acrescido da escola só fazer a conta, como dizia outro, são mais de 23% em cima de 1.500.000. Portanto, esta questão tem que ser resolvida, não é? Mas, portanto, seguramente está aqui uma oportunidade de ouro para o PRR contribuir decisivamente para alterar a lógica da oferta e variar e diversificar essa oferta. Que implica outra questão montante, que falava, que era o problema da orientação para as novas, mas também implica, do outro lado, que se reveja rapidamente o catálogo nacional das qualificações e ajustar as ofertas que estão lá disponíveis neste momento às novas realidades e ao que vai resultar deste output significativo que o PRR pode dar. E para fecharmos, o que é que mudariam se pudessem para valorizar esta área de ensino? Posso começar? Por favor. Eu já repeti, não sempre quero repetir, mas primeiro do que tudo, essencialmente a comunicação. Nós estamos a olhar para a forma e para o conteúdo, e o conteúdo é tudo aquilo que a Luísa acabou de referir, e sem dúvida alguma que há um conjunto de melhorias, mas a primeira de todas, parece-me a mim, que a primeira de todas tem a ver com criar uma percepção diferente na comunidade. E na comunidade docente, na comunidade educanda, seja nos educadores ou nos próprios alunos. E isso faz através de criar uma marca com pilares próprios em relação àquilo que é o ensino técnico profissional, que seja valorizada e valorizável aos olhos de quem a vê. E depois comunicar mais e melhor. Comunicar mais e comunicar melhor. E hoje em dia, nomeadamente, e quando se fala de marketing, fala-se de sex appeal. O ensino técnico-profissional tem que ter sex appeal. Sem sex appeal, com todo o respeito, nada daquilo que se cria do ponto de vista do conteúdo vai conseguir ter sucesso no mercado de jovens de 14, 15, 16 e 17 anos. Luís. Há uma questão, o Miguel já tocou aqui em algum dos pontos essenciais, quer dizer, há um problema da territorialização. Nós temos que garantir que a nível regional haja uma articulação mais forte que permita que os jovens daquelas regiões não fiquem excluídos desta dinâmica, não é? Portanto, que a oferta se mantenha lá e, portanto, é mais difícil, há menos jovens, estão dispersos, os concelhos são pequenos, mas é preciso não matar, deixar viver e reforçar a possibilidade dos jovens que vivem nomeadamente nas regiões do interior, nas zonas de baixa densidade, de terem acesso ao ensino profissional, não é? Por outro lado, é preciso olhar para isto de uma visão mais sistémica de eficiência e eficácia do investimento, do recurso que estamos a fazer. Nós estamos a utilizar recursos comunitários, felizmente, uma parte significativa do apoio do financiamento do ensino profissional ainda é de fundos comunitários, mas também fundos nacionais, porque 15% do financiamento das escolas profissionais privadas é nacional e 85% é comunitário. Portanto, há que ver como articular isto bem. Portanto, a revisão do catálogo das qualificações e, sobretudo, mais uma vez, em que eu e o Miguel estamos perfeitamente de acordo, é que preciso intervir muito cedo, junto dos jovens, antes de concluírem a escolaridade básica, sobre abrir-lhes as perspectivas sobre as várias ofertas que têm pela frente. E, por outro lado, apostar significativamente na tal alteração da relação inversa. Neste momento temos 40% dos jovens no secundário em ofertas de qualificantes e 60% no científico humanista, que qualifica, obviamente, não vamos desvalorizar, mas qualifica sobretudo para um prosseguimento de estudo e não para outro tipo de visão. Muito bem. Obrigada, Luís Costa, por ter juntado a nós nesta análise. Obrigada, Miguel, por participar em mais um episódio. E está assim fechado mais um videocast, O Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Para a semana cá estaremos com mais uma análise sobre a atualidade. Até lá.